Olá, queridos alunos, estamos aqui com a nossa aula de produção textual, onde vamos revisar o conteúdo de relato pessoal. O relato pessoal, ele é um gênero oral ou escrito, em que são relatados experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor. Então, no relato pessoal, é muito comum encontrarmos relatos de experiências que tenham marcado a vida do autor. Mostra os efeitos e consequências juntamente com as sensações relativas à experiência. O tempo que vai estar presente nos relatos, no relato pessoal, vai ser o tempo presente, porque o autor pode falar de acontecimentos que estejam de fato acontecendo ali naquele momento, ou no pretérito, se ele for relatar acontecimentos anteriores, né, que fazem referência ao seu passado. Por isso, os verbos e os pronomes, eles vão apresentar-se em primeira pessoa, porque no relato pessoal eu vou falar de algo que aconteceu comigo, né? Ou seja, o autor do relato vai falar acontecimentos próprios, onde ele mesmo é o próprio protagonista da história. Quais são as principais características desse gênero? Texto que narra fatos reais vividos por uma pessoa. Há, portanto, uma intenção pedagógica, a de ensinar algo aos seus leitores. No caso, se for, né, um diário com o intuito, um diário pessoal, um relato pessoal com o intuito de ensinar, de passar uma mensagem para alguém. Mas nem sempre esses diários podem ter, né, esse objetivo de ensinar. Alguns relatos pessoais são apenas com o intuito de você poder colocar um pouco para fora as suas angústias, os seus medos, as suas tristezas, porque é geralmente nesses momentos em que as pessoas mais se dedicam a escrever, né, um diário pessoal, a escrever algo. A sua exposição pode acontecer de forma escrita ou oral sobre algum acontecimento. Quando ele acontece de forma escrita, é que nós denominamos de gênero, né, textual, porque ele passa a ser um gênero escrito e que você depois pode ter acesso a ele, você pode rever acontecimentos da sua vida. O tipo de narrativa em que alguém conta algum episódio importante de sua vida. Como eu falei para vocês, geralmente nós vamos relatar fatos importantes, não é qualquer coisa que venha a ser, né, fazer parte de um diário pessoal, de um relato pessoal. Esse formato textual apresenta os elementos básicos da narrativa. É uma sequência de fatos, a palavra sequência aí não tive como modificar, mas esse trema não existe mais na nossa língua, tá, pessoal? Sequência de fatos, ou seja, eu vou narrar os acontecimentos de acordo com o tempo linear em que eles ocorreram, né? Tendo esse tempo, essa sequência nos fatos. O que aconteceu, o início, o meio e o final. Pessoas podem aparecer no meu relato, eu colocar nome de pessoas que estiveram presentes nesse acontecimento e o tempo em que ocorreu e o espaço. O narrador é sempre o protagonista, como eu falei para vocês. Por isso os textos, nós vamos chamá-los até de textos onde o narrador é o protagonista. Então, ele vai ser um personagem, né, um autor-personagem, porque ele vai contar fatos que ocorreram com ele mesmo. Isto é, a personagem mais importante da história, o protagonista, né? Verbos e pronomes são empregados em primeira pessoa, porque eu estou contando o fato que aconteceu comigo. E os verbos, eles podem oscilar entre o pretérito e o presente, como eu já falei anteriormente. E emprega-se dentro, né, de um relato pessoal escrito, nós devemos utilizar a linguagem padrão, né, da nossa língua, que é essa que vocês têm acesso nas gramáticas, nos dicionários. E qual seria a diferença entre relato oral e relato escrito? Porque há esses dois tipos de relato. Quando ele acontece de forma escrita, é que nós realmente podemos classificar como gênero textual.
O primeiro é marcado por oralidades, interrupções na fala, gírias, entonação. Afinal, no relato oral, é a conversa entre o emissor e o interlocutor, pode ser interrompida também a qualquer momento. Ou seja, é quando eu vou contar um fato que ocorreu comigo para alguém, o que é muito comum a gente fazer, principalmente quando a gente vai contar para os nossos amigos mais íntimos, mais próximos, algum acontecimento importante da nossa vida. Aí nós usamos um relato oral. A partir do momento que eu torno esse acontecimento, eu passo a escrever sobre ele, aí eu já vou ter o relato escrito. Já no relato escrito existe uma articulação mais organizada, por isso que nós usamos mais a linguagem formal, para demonstrar a sequência dos fatos, uma vez que o texto escrito possibilita certo planejamento por parte do autor, principalmente se eu tiver intenção de publicar aquele meu relato. Aí é que esse cuidado no uso da linguagem deve ser maior. Como transformar a transcrição de um relato oral para um relato em escrito? Ou seja, é muito comum, principalmente os jornalistas, né, quem trabalha com reportagens, usarem a gravação de voz, onde a pessoa entrevistada ela vai contar aquele fato, ela vai relatar de forma oral, por isso vai haver a presença de gírias, pode haver a presença de palavras tipicamente, né, de uma linguagem oral, que ela vai usar mais uma linguagem não formal, né, a linguagem informal. A partir do momento que eu vou tornar esse relato escrito, eu tenho que ter esse cuidado em manter uma característica própria, né, da escrita, da linguagem escrita, que para isso eu tenho que usar uma linguagem mais formal. Aí, o que é que devemos fazer? Né? Para isso, siga o seguinte roteiro. A pessoa, quando vai transformar o relato oral em relato escrito, ela deve eliminar essas reticências, aquela demora na fala, né, que indica a pausa na fala. Ela deve eliminar as gírias presentes, né, dentro da fala da pessoa entrevistada. Transformar marcas de oralidade como né, que é uma das marcas de oralidade que eu uso muito, eu já andei observando nas minhas gravações das minhas aulas, eu uso muito né, e palavras nessas expressões que são marcas de oralidade, elas devem ser retiradas na hora da transcrição para o relato escrito. Em sinônimos da norma culta, como além disso, em consequência disso, usar pontos finais e vírgulas para evitar os períodos muito longos e assim a leitura não ficar cansativa. Outro tipo de relato pessoal, nós temos aqui a memória, né, que são os relatos de memórias. O que vem a ser memória? Segundo o dicionário da língua portuguesa, memória é um relato que alguém faz, muitas vezes, na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos, dos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular. Então, é quando você tem, às vezes, uma intenção de publicar, né, algo que você tenha vivenciado, torná-lo uma obra literária. Aí já seria mais para um gênero literário, que são as memórias literárias. Nós temos aqui também a presença de elementos do gênero memórias. Há comparações entre o presente e o passado. Sempre você inclusive nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, eles gostam muito de cobrar esse gênero textual, que são memórias literárias, onde você vai fazer essa comparação entre as memórias do passado com os acontecimentos do presente. Há palavras e expressões que indicam uma época, situando o leitor no tempo passado. Usa adequadamente os verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existem ou se transformam, porque eu estou falando, né, de memórias. Memórias vai remeter mais a algo do passado. Evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre acontecimentos e fatos e descreve, quando necessário, o que querem dizer certas expressões antigas
ou o significado de certas palavras que acabaram ficando em desuso, porque a gente sabe que a linguagem ela vai passando por modificações, né, à medida à medida do tempo. Muitas gírias, muitas expressões, elas acabam ficando em desuso. E outro gênero nós temos aqui é o diário pessoal, que é muito comum aí nos relatos pessoais. Qual vem a ser as principais características do diário? O diário ele pertence ao gênero narrativo, né, o modo narrativo, gênero da literatura autobiográfica, porque autobiográfica, tudo aquilo que é auto é algo que acontece comigo. Então, é autobiográfica, eu vou contar fatos que ocorreram comigo. As principais características vão apresentar pessoas narrativa em primeira pessoa, os textos vão estar datados, qual foi o dia que aconteceu isso. Geralmente você, bem no iniciozinho da página do diário, coloca a data, né, o ano. Há uma relação entre eu e eu, porque é como se eu estivesse escrevendo, né, colocando para fora, mas dialogando comigo mesmo. Há pessoas, como é o caso do diário de Anne Franklin, que passou a ser um diário muito conhecido mundialmente, onde ela até deu nome ao seu diário, chamou de querida Kate, e durante a escrita do diário, ela dialogava com o diário como se estivesse conversando com uma amiga. Então, há essa possibilidade também, mas a maioria das pessoas, quando vão escrever um diário, elas colocam como se estivessem escrevendo para elas mesmas, apenas uma forma de colocar para fora os seus sentimentos, as suas aflições, né, ou os seus sentimentos, suas alegrias também. Presença de localizadores espaço-temporais, porque geralmente vai haver nas descrições do diário o espaço onde aconteceu os fatos, o tempo. E com relação ao conteúdo, são conteúdos confidenciais, tanto que tem pessoas que possuem diários com cadeado, com segredos, para que nem outras pessoas não tenham acesso às informações contidas nele. Impressões ou reflexões também, ou também poesia, eu posso criar poesias, porque eu também já escrevi diário, eu gostava muito de criar textos, criar poesias e escrever isso nos meus diários. Principalmente no período em que eu estive morando sozinha, foi o período em que eu mais me dediquei a escrever, e é justamente nesses períodos onde a gente tem mais inspiração. E é muito comum nos diários apresentar esses, né, além das confidências de fatos que você considera importantes da sua vida, também eu colocar poesias ou reflexões, que é muito comum, né, nos diários. Inclusive no diário de Anne Franklin, ela usou muito essas reflexões. E os tipos de diário, eles podem ser diário pessoal ou um diário de ficção. O diário pessoal, ele é um diário íntimo, destina-se apenas a ser lido pelo próprio autor, não tem um objetivo de publicar, então é algo que eu quero só conversar comigo mesmo, né? Não existe grandes preocupações literárias, a linguagem é fluida e familiar, por isso é bem comum, como eu não tenho intenção de publicar, eu vou usar uma linguagem informal, né? Uma linguagem familiar. Poderá ser mais repetitivo em termos de formas, como por exemplo, pode haver até registro de marcas de oralidade, como eu falei a vocês, acaba sendo quase que uma transcrição de um relato oral, né, e de conteúdo propriamente mais confidencial. E o diário de ficção, ele não se trata de um diário genuíno, cujo autor registra as emoções e as vivências cotidianas. A preocupação pela escrita artística é muito maior, porque eu estou escrevendo um diário com intenção de publicar, de torná-lo um livro, que esse também era um sonho de Anne Franklin. O sonho dela era ser escritora, né? Então, talvez ela, no momento em que escreveu o seu diário, ela tivesse essa intenção, porque a gente nota uma certa preocupação com relação à escrita, viu? Apesar de ela falar em alguns trechos do diário de fatos do seu cotidiano, ela procurou conversar com o diário como se estivesse relatando o fato do seu cotidiano a uma outra pessoa. Acrescida atenção à linguagem, também traduzirá
o correr do seu pensamento, e o diário de ficção é uma obra literária apresentada na forma de anotações pessoais. E aqui eu coloquei, né, para finalizar nossa aula, um exemplo de um trechozinho do diário de Anne Franklin. Como eu falei a vocês, foi um dos diários em que houve maior publicação, tem muita leitura sobre ele, há diversas publicações do diário de Anne Franklin, porque ele vem relatar um fato na história, né, da humanidade muito triste, que foi o período do Holocausto, o período do nazismo, em que os judeus sofreram muito. E o que ela escreve, né, o Anne Franklin escrevia no seu diário cartas a uma amiga imaginária chamada Kitty. Então é como se ela estivesse confidenciando momentos marcantes da sua vida a uma amiga. Servia-se da escrita para aliviar o seu coração, que foi justamente no momento em que ela se viu presa durante 2 anos com a sua família, devido ao holocausto que estava acontecendo na época. Um dos trechos do seu diário ela dizia: quando escrevo, sinto um alívio, a minha dor desaparece. A coragem volta. Ao escrever, sei esclarecer tudo, os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas fantasias. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula. Grande abraço!